irmão. Pegue sua espada. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. 1 Samuel, capítulo de número 16, a partir do versículo 14. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 14. Aleluia. Quero agradecer a Deus por mais um dia na presença dEle. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Quero agradecer pelas lutas, porque as lutas nos faz ter um caráter de guerreiro, de vencedor. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um que está aqui presente. Agradecer a Deus pela vida, pela sua vida que está nos acompanhando por essa transmissão, por essa live. Fique conosco até o final. Deus tem algo maravilhoso para entregar para você nessa noite. Aleluia. Só quem achou 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 14, me confirma com glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor, a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor? Então disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que toquem bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um homem, filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em suas palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Versículo 21. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. E então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Tome seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Crente pentecostal nunca bate palma só, bate palma todo mundo junto para glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Que palavra forte é essa, irmão? Que palavra maravilhosa é essa? Essa palavra só vem a confirmar o que está escrito em Salmos 22, que diz que Deus habita no meio dos louvores. Deus está entronizado no meio dos louvores. A palavra de Deus começa de uma forma pouco assim, fica um pouco nebulosa.
Como que a gente vai... Que negócio é esse, pastor? Como é que é esse negócio? O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Até aí, tudo bem. Por quê? Por que o Espírito de Deus se retirou de Saul? Por causa da sua desobediência. Deus mandou ele fazer algo e ele fez o contrário. E Deus não trabalha com desobediente. A palavra de Deus diz que a desobediência para ele é como feitiçaria. Por isso que Deus retirou o seu espírito de Saul. Mas até aí tudo bem. Agora o que me intriga é quando ele diz assim: e o assombrava um espírito mau da parte de Deus. Um espírito mau da parte de Deus. Você está entendendo isso? Esse nosso Deus, ele é tão poderoso que ele tanto manda no bem como no... A autoridade do nosso Deus é tão grande porque quando ele ruge, até o inferno tem que se calar diante dele. O poder desse Deus, irmãos, é infinito, a sua glória é eterna. Ele permite que um espírito mau venha atormentar Saul. Eu fui pesquisar, fiquei intrigado com essa palavra, eu digo, meu Deus, como é que pode? Ele disse, filho, e não foi só com Saul que eu permiti esse espírito mau também, não. Não foi só com Saul. Ou você não lembra de Jó? Mas o interessante é que Saul desobedeceu. Saul se rebelou contra Deus. Mas Jó não. Jó era homem íntegro, reto. Não? Quem mais pode completar? Isso. Era um homem que o próprio Deus dava testemunho quanto à sua pessoa, quanto ao seu caráter. E mesmo assim Deus permitiu que Satanás, o próprio inimigo, fosse atormentar a vida de Jó, ao ponto de criar feridas no seu corpo, da ponta da cabeça à planta dos pés. Ele se coçava com caco de telha. A sua mulher disse, abandona esse teu Deus e morre. Que Deus é esse? Esse Deus, ele permite a prova para depois te aprovar. Esse Deus, ele permite certas coisas na nossa vida somente para provar o nosso caráter. Esse Deus, ele diz que, filho, eu provo e aprovo. Ele permite que o ser humano passe o deserto para lá na frente alcançar a sua bênção, a sua vitória. Esse Deus, ele tem autoridade, e a autoridade dele é no céu, na terra e embaixo da terra. Esse Deus é tão poderoso que ele permite um espírito mau atormentar a vida de Saul. E Saul fica tão atormentado, ele fica tão embaralhado, ele fica tão perturbado do juízo, que os seus serviçais vê a situação e aconselha ele e diz, olha, eu acho que se tiver alguém que toque uma harpa bem tocada, se tiver alguém que cante louvores para espantar esse espírito mau. E Saul disse, então vai atrás dessa pessoa, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa atormentação, não aguento mais essa situação. É de dia e de noite. Esse espírito maligno me perturbando o meu juízo. Eu não aguento mais. Vai atrás. E um jovem lembrou. Disse, olha, Saul,
Tem um jovenzinho lá da família do Belemita, do Jessé. Ele sabe tocar, mas ele sabe tocar, ele também é valente. Ele é animoso, homem de guerra, sisudo em palavra. Fala com autoridade. E só fala com autoridade quem tem autoridade. E ele, além disso tudo, ele era de gentil presença, sabia tocar harpa, sisudo em sua palavra, homem de guerra, valente. Mas isso tudo não era a melhor característica de Davi. Ele poderia ser sisudo, ter autoridade nas palavras, ele poderia ser homem de guerra, ele poderia ser corajoso, ele poderia ser animoso, ele poderia saber tocar harpa, mas o que faz a diferença de Davi para os outros, sabe o que é? É que, e o Senhor era com ele. Porque não adianta, irmão, ter inteligência se Deus não é comigo. Não adianta cantar bonito se Deus não é comigo. Não adianta pregar bonito se Deus não é comigo. Não adianta eu ter faculdade, teologia, psicologia, analogia, não sei o quê, se Deus não é comigo. Sabe qual é a diferença, irmãos? É que aquele que todo mundo olha e diz, esse aí não tem jeito. É pequenininho, é ruivo, é de boa aparência, não tem condições. Só que a diferença, irmãos, é que Deus era com Davi. E quando Deus resolve ser na vida da pessoa, irmão, quando Deus resolve estender a mão dele sobre a vida da pessoa e dizer, esse é meu. E quando Deus resolve ser com a pessoa, pode a morte vir, pode o inferno se levantar, pode macumbeiro fazer bruxaria, pode feiticeiro, pode botar o nome na encruzilhada, na boca do sapo, porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê, pastor? Porque Deus é com ele. Porque Deus é contigo, irmão. A diferença não é a beleza, a diferença não é a inteligência, a diferença não é o poder aquisitivo de dinheiro no bolso, a diferença não é nada disso. A diferença é, a questão é, se Deus é ou não é comigo. Porque quando Deus é na vida do ser humano, somente com 300 ele vence uma batalha. Quem não lembra de Gideão? Porque quando Deus é na vida do ser humano, ele enfrenta urso, ele enfrenta leão, até mesmo gigante. E ele vence a batalha. Eu quero falar para você, eu quero que você entenda, eu quero que você saia daqui, batendo no seu peito e disse assim, essa dificuldade não vai me vencer, esse vento forte não vai me derrubar, essa enfermidade não vai me vencer, essa prova não vai me vencer. Mas por quê, pastor? Porque Deus é comigo. Deus era com Davi. E Davi veio. E quando ele chega perante o rei Saul, a palavra diz, e sucedeu que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. E o espírito mau se retirava dele. A palavra de Deus diz que Deus, ele habita, está entronizado no meio dos louvores. A palavra de Deus diz que Paulo e Silas estavam aprisionados, encarcerados, mas em vez de murmurar, eles resolveram adorar.
E as cadeias, os cadeados, as correntes se quebraram e as portas se abriram. Eu aprendo com isso, irmãos, que enquanto você dá adoração a Deus, adoração, porque existe eu cantar e eu adorar. E qual é a diferença, pastor? Eu cantar, eu canto da boca para fora. Eu canto do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Mas e a adoração? A adoração, ela vem de dentro, irmãos. E tem gente que quando começa a adorar, não consegue, começa a chorar. É aí que Deus olha e diz: eu te sustento. Enquanto tu me adora com as tuas lágrimas, eu te sustento, eu cuido de ti, mal nenhum vai tocar na tua vida. A adoração é algo que vem de dentro do ser humano. É o melhor, é a essência. E o adorador, ele não está preocupado se está bem ou se está mal, se tem alimento ou se não tem, se está empregado ou se pagou a conta. Ele quer saber de adorar o Senhor Jesus. Mas e como é que eu descubro se o meu irmão está adorando ou não? Eu não tenho como descobrir, mas Deus tem. Jesus, ele disse assim, ó: esse povo me honra com os lábios, mas com seu coração, ó, está longe de me agradar. Deus, ele conhece o coração, irmão. Adianta eu rasgar minha goela e meu coração está no outro canto. Então que nessa noite, a proporção da tua adoração vai ser a proporção do teu milagre, vai ser a proporção da tua cura, vai ser a proporção da tua bênção, da tua vitória. Eu não sei o que tem se levantado contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, mas eu quero dizer algo da parte de Deus. Davi, com uma harpa, adorava ao Senhor e os demônios batiam a retirada. Paulo e Silas adoravam e as cadeias, as portas se abriram, as cadeias se quebraram. E a palavra de Deus diz, Salmo 150, todo ser que respira, louve ao Senhor. É na tua adoração que Deus vai entregar a tua vitória. É na adoração que Deus vai entregar aquilo que tu tem pedido para Ele. E não te preocupa não, meu querido. Somente abre a tua boca e adora. Abre o teu coração e entrega a melhor adoração para Ele. Porque Ele já se faz presente para receber a tua adoração. Quem crê nisso, diga glória a Deus nessa noite.